Hey, se você está aqui hoje, é porque você está pronto para se render a mais um bate-papo comigo. Seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Se é a sua primeira vez, eu fico muito feliz e eu espero que você goste. O tema de hoje é muito legal. Eu coloquei o nome de Um Olhar, porém, diferentes formas de enxergar a arte contemporânea. Eu estou aqui hoje com uma pessoa especial, que é a Paloma Darenberg. Ela se auto-intitula de garimpeira, ressignificadora de objetos, e ela é curadora do AD Studio e do History Call. Ela vem de uma longa família de antiquários. O avô, o pai, agora ela e o irmão, também nessa trajetória. E ela adora contar histórias, ela coleciona histórias. Na verdade, eu gosto de contar histórias e ela gosta de colecionar histórias. E ela conta essas histórias de formas bem diferentes, com seu olhar singular e bem visionário. Seja bem-vinda! Ai, que linda! Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela introdução maravilhosa. Imagina, seja muito bem-vinda. Gente, a Paloma eu conheci através da Cecília, que foi a minha primeira convidada, que é uma amiga muito querida, e foi um episódio que todo mundo amou. Então, vocês já sabem, né, que aí tem uma pessoa tão legal quanto para compartilhar suas histórias aqui. Fico muito feliz que você esteja aqui. Bom. Nós e somos ainda muito carioca, né? Super, carioquíssima. Que bom. Então, Paloma, eu sei que você é do Rio e hoje você está aqui em São Paulo. Como você chega aqui hoje? Eu chego aqui hoje com muita esperança, com um certo brilho no olhar em relação ao futuro. Eu acho que eu chego hoje bem satisfeita com o que vem por aí. Eu acho que eu chego assim. Então, que bom, porque eu fico animada. Quer dizer que vem coisas novas por aí. Eu sou uma pessoa, em geral, bem animada com a vida. Eu não gosto da vida passando, não. Eu gosto da gente fazer ela acontecer. Adoro. Se for pra ficar em casa num dia de chuva, eu vou inventar um cinema com pipoca, com colagem, com não sei o que lá. Eu acho que é sobre isso. É isso. Não é sobre o que você faz, é como você faz, eu acho. Tá certíssima. E é isso que eu quero saber. O seu olhar e que a gente conte aqui para as pessoas como você faz um trabalho tão interessante. Então, eu queria que você contasse pra gente aqui hoje uma coisa nada a ver pra gente começar, que é uma carioca em São Paulo. Me conta uma coisa que você acha extremamente paulista e que você demorou para se adaptar. Que eu demorei para me adaptar? Não vou falar do clichê da praia e tal, até porque eu nunca fui a mais praiana do universo. Tá. Mas eu acho que eu vou dizer não é que eu não tenha me adaptado, não, eu me adaptei. Mas tem uma expressão que o paulistano fala que o carioca não fala e que eu acho uma graça. E que eu agora tô falando, eu demorei para falar, mas eu acho uma graça e uma bobagem. Mas todo paulistano, não importa de que tipo de serviço que ele está prestando para você, as pessoas têm um hábito de falar assim, você fala assim, eu queria uma água. Aí você fala, obrigada, aí a pessoa te responde, imagina. É verdade. Esse imagina não existe no carioca. O carioca não fala, valeu. Não fala nada. O paulistano fala, imagina. Esse imagina, eu acho de uma educação, de uma receptividade, é um nada. E eu fiquei um tempo, assim, um pouco ainda, sei lá, espantada com esse imagina, e hoje em dia eu já tô falando imagina direto. Que imagina! Eu nunca percebi isso, eu uso muito imagina, até escrito. Imagina. No WhatsApp eu mando esse imagina, ele não é um de nada. Não. Ele é como quem diz prazer o meu. É, uma gentileza. Uma gentileza. E eu acho que o paulistano, ele é muito profissional, ele é mais gentil. Eu acho que o carioca, ele é uma coisa assim, braços abertos, ele é mais escancarado, ele é mais quente. Mas esse refinamento, e é um refinamento que eu digo sabe, não é classe social zero, é em qualquer lugar que você vai. Você vai na padaria ou no melhor restaurante de São Paulo, o Imagina tá lá. Eu acho isso um máximo, eu adoro isso, esse high-low. Adorei. Então, Paloma, a gente tá aqui, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua jornada, e aí a gente vai se aprofundar com certeza, mas um resuminho para as pessoas que não te conhecem, conhecerem um pouquinho da tua história. Olha, eu sou formada em jornalismo, acredite se quiser. Eu trabalhei 7 anos com televisão, morei fora na Espanha, em Barcelona por 3 anos. Jura? Você também? 7. 7? Você fala catalão? Não. Aprendi, acredita? Aprendeu? Aprendi. Você fala catalão, francês, catalão, português? amiga, sim. Inglês? Inglês. Eu só sei sisplau. Sisplau, claro. Tá tudo. Aprendi porque eu também trabalhava no departamento internacional e era uma empresa muito catalã. Eu trabalhei com desenho animado na Espanha. Olha. Então eu tenho uma formação de 7 anos com televisão, produzindo televisão.
pós-produção, enfim, um monte de coisa relacionada à produção de televisão. Só que houve um momento que meu pai estava fazendo 30 anos de antiquariato, hoje já são mais de 40, e ele precisava de um dos filhos, então sentou minha mãe com meu pai para conversar. Olha, temos um legado aqui. Como eu sou mais velha, e sou bem mais velha, sou 6 anos mais velha, me tocou a mim esse primeiro início, né, nessa história. Então, foi quando eu saí, na época eu trabalhava num canal de televisão aqui do Brasil, e iniciei esse desafio. Só que eu comecei num desafio muito em termos de gestão. Então, fui fazer um MBA, fui virar executiva da empresa. E depois de um tempo, trabalhei na expansão do Arnaldo Danenberg Collection, a marca do meu pai, que eu já sou, como você bem disse, a terceira geração. E houve um momento que meu pai se mudou com a marca para São Paulo e aconteceu um certo buraco, um certo vazio que ele deixou no Rio. E eu comecei a refletir também sobre essa curadoria. Eu imagino, né? Eu garimpo desde os meus 12 anos de idade. Você ia com ele, você acompanhava? Eu ia com ele. Ao invés de ir para, enfim, férias, em qualquer lugar, eu ia para leilão na Inglaterra. Chiquérrimo, eu sei, chique. E você falou que sua segunda casa é Bordeaux, também achei chique. Bem chique. Eu sei que é chique. Pode parecer tudo chique e até snob, gente, mas não é, tá? Porque, na verdade, a nossa vida lá fora, ela é muito simples, ela é uma vida muito, muito rica, é uma riqueza na simplicidade. Então, enfim, só para não concluir meu pensamento, então... O AD Studio nasce disso, nasce também de uma identificação minha com esse trabalho familiar e também uma identificação, uma tentativa, que foi o início, né, de uma curadoria que me representasse como a do meu pai representa tão bem a ele, e meu irmão hoje em dia todo tão bem representado também. Então, eu comecei a entender que eu ia focar em outra parte da história. Meu pai e o meu irmão focam mais nos séculos XVIII e XIX. Eu já vou para o final do século XIX e início do XX. Então, as minhas peças, elas são mais esportivas, mais despojadas. E eu encontrei na ressignificação realmente o meu grande pilar de trabalho. Então, acho que eu sou essa pessoa que garimpa na Europa, que pode parecer chiquérrimo, mas é um caminhão, acordo 4 horas da manhã, carrego cômoda nas costas, mas é uma delícia, gente. Vocês têm que assistir a série dela, gente. Eu dei a dica no Stories ontem, mas tem uma série dela com a AD Studio, né, e o C6 Bank, no YouTube, que chama A Colecionadora de Histórias. Isso, eu assisti toda ontem e é muito legal porque você vê o processo inteiro. E apesar da gente contar aqui, a gente vai contar um pouco de como é o processo, você vê o processo, é lindo, né? As imagens são lindas, é muito agradável, você vê o seu trabalho lá de lá conversando, é muito interessante. E é muito interessante também, eu acho que essa série, a gente realizou essa série porque a gente não está acostumado de ver uma mulher dirigindo um caminhão, uma mulher carregando móvel. Esse meio é um meio... É muito masculino, muito né? Masculino e mais velho. E mais velho. Eu percebi. E mais velho. Então, assim, eu sou, né, jovem. Jovem. Nem tão jovem. Diga jovem que a gente tem idade parecida. Jovem, muito jovem. Muito jovem. Juvenil. Sou jovem, mas comecei mais jovem ainda. Eu tinha 12 anos, não é verdade? Novinha. Então, eu também, ao longo desses anos todos de garimpando, adquiri conhecimento, mas adquiri confiança no meu trabalho, de me impor também ali, de me colocar como uma profissional que sabe o que está comprando. Para te respeitarem, né? Para me respeitar, eu sei quanto eu posso pagar, eu sei aonde que eu tenho que comprar, eu sei o que eu não posso comprar, porque não é um mobiliário na altura e na qualidade do que eu prezo, na originalidade, etc. Então, eu já adquiri um olhar que as pessoas não me enganam, sabe? Nesse meio tem muito isso. Você acha que está comprando um tesouro e você não está, você está comprando uma cópia e a gente só trabalha com móveis originais. Então, assim, essa série, ela fala muito sobre esse protagonismo da mulher num lugar que ela não costuma ser protagonista. Então, eu acho que foi muito interessante, assim. E reuni muitos parceiros comigo e sou extremamente grata por isso. Não, é muito legal, porque a forma que você conta é muito leve. Então, é gostoso de assistir. São episódios curtos, bem legal, gente. O link a gente vai deixar na descrição, tá? Do episódio. Uma coisa que seu pai falou, inclusive, na série que eu achei linda foi... antiquário é reconhecer a vida que existe no passado. E seu pai falando de você, eu achei muito emocionante. Ele falou, ela foi a primeira dos meus filhos que se atreveu a
é entrar no mundo do antiquário, né? Mas, enfim, como que o jornalismo, querendo ou não, te ajuda no dia a dia? Ou se é que te ajuda, na verdade? Eu acho que o jornalismo me ajuda. Eu nunca trabalhei como jornalista, tá? Eu fui formada em jornalismo, mas eu sempre fui produtora de... Nunca mexeu nisso? Nunca, como jornalista não, mas eu sempre fui produtora e diretora de TV e cinema. Então, eu acho que para realizar essa série foi mais fácil, porque eu fiz a produção executiva da série. Então, foi até um duplo trabalho, dupla jornada, porque eu tinha que ser protagonista, produtora executiva e, ao mesmo tempo, enfim, conseguir reunir um time incrível, uma roteirista maravilhosa que é a Ana Carolina Ivancevic, que ela não é só maravilhosa, ela também é uma das minhas grandes amigas. E eu acho que não tinha como não ser muito perto. Ela conhece a história da família, dessa geração. Então, foi muito importante ter alguém tão próximo. E o Gabriel Tesseroli também, que é um talento, que captou tão bem em poesia essas imagens todas que a gente fez. Sim, e a Renata, que é meu braço direito também, que estava lá com a gente, muito maravilhosa. Muito querida, que está aqui também, gente, no estúdio. Eu sei que teve essa conversa do seu pai poxa, e agora, o que a gente vai fazer? Mas teve alguma coisa, assim, que te inspirou, que você sabia que você ia trabalhar com isso, que você já sabia no fundo ali, em um momento, vai me tocar, eu quero isso? Não. Não, pelo Não foi contrário. natural. Não. Olha. Na verdade, lá em casa, todo mundo, o primeiro estágio sempre foi no antiquário. Tá. Então, eu fazia newsletter pra ele, trabalhava nas minhas férias. Tá. Então, assim, sempre foi natural passar por ali. Mas não era sabido que ficaríamos ali. E para mim foi até muito interessante, porque como eu tive uma experiência, eu trabalhei, enfim, em empresas muito grandes no Brasil, né? Eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho, eu trabalhei na Globo, na Globosat. Então, eu tive experiências lá fora, 3 anos nessa empresa, na Cromossom, uma produtora audiovisual muito conhecida, catalã. Foi muito importante eu também ter tido toda essa experiência profissional para chegar lá com uma bagagem. Então, houve um momento que eu me dei conta de que eu tinha realmente um legado a zelar. E eu acho, sabe, que hoje em dia tudo é tão rápido, tudo, até o áudio do WhatsApp é 2.0. Não consigo. E a nossa vida não é assim. Não, existe uma coisa que a gente trabalha que é com o tempo. E eu não vou aqui falar, eu comecei, olha, empresa familiar é uma maravilha, não tem nenhum problema, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Claro que tem todas as dificuldades do seu chefe ser seu pai, mas também tem todas as benesses, também tem toda a certeza de você saber que ali se quer bem, que ali se está melhorando, construindo. Então, eu sou uma pessoa muito grata pela vida, viu? Eu não sou uma pessoa que se queixa. Dá pra sentir. Eu sempre acho que no ruim tem bom. Muito positiva, muito alegre, isso é muito bom. Ai, que bom. Que massa. Eu acho que eu tento passar isso. Não, dá pra perceber. Me fala uma coisa, quando você começou assim, qual foi o maior desafio que você sentiu na hora de começar mesmo? Começar quando eu trabalhei com meu pai ou no AD Studio? No AD Studio. No AD Studio. Eu acho, gente, que vou fazer uma comparação um pouco assim, né? Mas o meu pai, para quem não conhece, né, o Arnaldo Dannenberg, ele é uma grande referência no Brasil nesse trabalho, né? Meu pai é professor, enfim, o currículo do meu pai é muito grande. Extenso. É extenso e ele realmente é uma referência. Eu falo isso com toda humildade, mas também com toda admiração. E fazendo essa comparação, mal ou bem, é como se eu fosse a Maria Rita, filha da Elis Regina, dentro do antiquariato. É assim, a comparação, eu adoro, eu sou fã de todas, mas estou fazendo uma comparação para que as pessoas possam entender, porque é um mundo muito, muito nichado. Então, existe também, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, uma comparação de qualidade. Eu estou fazendo um trabalho diferente, mas ele precisa ser muito à altura do sobrenome que eu carrego. Então, mas ao mesmo tempo, é óbvio que o caminho já estava muito aberto para mim, porque esse sobrenome sempre abriu minhas portas. Mas eu acho que toda a minha bagagem profissional também me fez, por méritos meus e de toda a confiança que os meus pais e também sócios depositaram em mim, de também traçar minhas próprias escolhas. Então, ao longo do AD Studio, eu fiz coisas diferentes. Eu fiz collab com moda, eu fiz collab com
artista plástico. A gente agora tá lançando nossa segunda collab com a Granado. Ai, quero saber. Que eu trouxe pra vocês de presente. Eba! Tá aí, Renata, Adoro. tá aí. Então, assim, foi um caminho que eu tracei sozinha. Meu pai não tem Você essa construiu sua história, né? linguagem no trabalho dele. Então, isso é muito legal. Eu tenho outras referências de todo lugar que eu passei. Então, a própria arquitetura do AD Studio reflete sobre isso, entendeu? É bem moderno, né? É bem moderno. Eu digo que não é um antiquário. É uma loja de móveis e objetos antigos com um olhar contemporâneo. É, porque você olha, já é um... Como é que chama de... É um container. Um container. É. A palavra me fugiu agora, É. mas já é um container lindo, uma cor bem chamativa, assim. É essa coisa, você percebe, né? Essa mistura do contemporâneo, do moderno, do antigo. Exato. Então já é o teu olhar impresso, diferente do seu pai. Tem todo um DNA, porque nós temos a mesma oficina de restauração no Brasil, porque não é só comprar, essas peças todas são restauradas. Mas a ressignificação, existe um olhar que eu acho que é que meu. É seu. Mas óbvio. meu, vindo da onde eu vim, né? E por que a escolha do século XIX e XX? Final do XIX Eu e acho 20? que eu falo de um móvel que já pega ali o início meados da segunda Revolução Industrial. É um móvel que ele tá deixando de ser artesanal, ele vai começar a ser um pouco mais produzido em série, mas bem no início de tudo isso. Eu digo que eu tenho um gabinete de curiosidades, né, dentro do AD Studio, bem fazendo alusão aí às coleções das nobrezas no século XVI, XVII. E eu gosto muito do mundo da publicidade, eu gosto do mundo da medicina, da gastronomia. Então, isso já é uma coisa também de fazer diferente a curadoria do meu pai. Total. Então, eu tenho uma pesquisa em papel, eu adoro, assim, publicidade dos anos 50... eu tenho até os primeiros jornais do Mickey dos anos 30. Uau, devia ser desenho ainda, né? Era totalmente, cartoon, assim, Cartoon. mas ilustração. Então, eu fui por um outro caminho, mas muito complementar. A nossa madeira cor de mel, que é bem conhecida como DNA da família, ela tá lá. Tá. Mas é um mobiliário com outro recorte. Eu já tenho muito metal junto com a madeira. O meu móvel... É um móvel mais simples, assim? Gostei porque disso. Porque quando Ele eu olho dos séculos anteriores, eles são mais rebuscados, mais trabalhados, né? Eu olhando o AD e pesquisando na pesquisa, eu percebi que é um móvel mais simples mesmo, né? Porque eu também gosto muito desse móvel que vem do trabalho. Então, Do por ofício, exemplo, você falou. Então, por exemplo, eu gosto muito da mesa de marceneiro, eu gosto da mesa do alfaiate, da mesa de ourives. Então, são todas essas peças que, por exemplo, eu já garimpei, tem até na loja agora, uma tábua de passar roupa que eu fiz um bar. Então, Olha. isso que é interessante, é o olhar que muda. E muitas pessoas falam hoje em dia, tudo é muito upcycling, mas o meu upcycling, ele não muda a estrutura da peça. Tá. Eu nunca vou pegar uma cadeira, colar em cima um abajur, fazer não sei o que lá. Eu não faço essa sucateada. Pelo contrário, isso eu herdei muito do meu pai. A gente é muito purista, a gente não modifica o móvel, mas eu modifico o olhar dele. Então, na minha casa, por exemplo, a minha cama, mesa auxiliar da minha cama não é uma mesa, é uma cadeirinha de criança que eu preguei na parede, na altura da cama. Esse trabalho você consegue oferecer junto com a AD para arquitetos, para designers de interiores? Isso. Porque assim, você já está acostumada a ter esse olhar diferente. Você olha para uma peça e já deve imaginar mil coisas com a peça, né? Com tipo assim, certeza. não, isso aqui eu vejo fazendo isso, aquilo. Eu não sei se o arquiteto e o designer de interiores tem esse olhar que você tem. Você faz esse tipo de trabalho com eles também? Faço. Eu digo que eu sou uma curadora exatamente por isso. Porque às vezes o arquiteto e o design de interiores, que são super parceiros, e a gente trabalha muito com eles têm uma necessidade de uma volumetria, de preencher um espaço, ele quer uma mesa de centro. Mas quando ele vem pra gente, ele já sabe que ele quer história, ele quer memória, ele quer aconchego, ele quer tudo isso que vem junto, agregado com o nosso móvel. Então eu falo assim, me conta um pouquinho do seu cliente. Ai, meu cliente é um casal de jovens, ele é esportista, tá? Eles gostam de neve? Ai, então vamos botar um trenó nessa mesa de centro? Vamos colocar um engradado de bebida e a gente com as divisórias faz um revisteiro com um trenó e um baú? Então, qual o tamanho que você precisa? Então, eu consigo adaptar. Então, eu entrego para eles, às vezes, o que eles nem pensaram. Com certeza não pensaram. E eu também começo a entender que, esse escritório gosta mais dessa nossa linha, esse aqui gosta de um baú numa mesa lateral, esse aqui já gosta de uma outra história. Então, a gente vai se moldando também. Quando você vai fazer o garimpo, você já vai com, tipo, uma lista preparada de coisas que você pode trazer, ou, tipo, tem
tem algum processo por trás disso? Porque eu chego lá e ia querer comprar tudo, né? Tipo assim, eu vou sempre aqui em São Paulo, tem umas feirinhas na Avenida do Calixto, umas coisas assim de antiguidade. Eu gosto de olhar. Mas eu olho, eu quero comprar tudo. Imagina você que já vê coisas em coisas onde não tem que você pode criar. Como que você faz essa seleção, essa curadoria? Como assim? de fato a gente é uma loja que tem pedidos, né? Que às vezes a gente sabe que eu preciso de uma mesa de jantar de 3 metros, então eu tenho uma wishlist mesmo, eu tenho um dever de casa para fazer. Só que, por exemplo, né, tem uma coisa que quando chega na loja não fica 2 dias, que são os cabideiros. As pessoas amam cabideiros e os cabideiros antigos são muito bonitos. Só De botar paletó e essas coisas? Exatamente, de pendurar nos quartos. E só que o que acontece? Eu parei de encontrar em quantidades. Então eu comecei a pensar o que pode ser cabideiro. Então eu comecei a pensar a partir dos nãos, ou seja, a partir do que eu não encontro, eu pensei o que eu preciso encontrar. E aí eu comecei a pensar que, por exemplo, um grampo de marceneiro poderia ser um cabideiro. Que uma plana de marceneiro, se colocada na parede, também podia ser um cabideiro. Então eu acho que a ressignificação, ela também é um recurso, porque eu tô falando, gente, de um garimpo de algo que existe, não de algo que eu vou mandar fazer. Claro. E se não encontro mais, outra coisa eu preciso encontrar. Então, muitas peças, eu já sei o que eu faço com elas depois. Mas também existem aquelas que eu me apaixono tanto e eu penso, vou levar e depois eu penso o que eu vou fazer com ela. Mas tem futuro, entendeu? Entendi. Isso que você falou de volume. Quando você compra uma peça para a loja, por exemplo, é aquela peça única? A maioria. Ai, meu Deus. Adoraria falar assim, essa eu quero 40. Não, é de você nem 2, nem 3, né? É uma só mesmo. Então, a pessoa que compra tem aquela coisa especial. Especial, exclusiva, única. Claro que às vezes eu consigo achar pequenos lotes. Essa história com a Granado, os vidrinhos. Que até a gente mostra na série, foi um milagre, porque eu encontrei 2.000 vidros de perfume. Eu encontrei dentro de um comerciante que ele desfez uma fábrica de perfume dos anos 30. Que máximo. Então isso é o milagre do milagre, é um achado. E como diria Picasso, a sorte sempre me encontra trabalhando, e eu acho que eu tenho muitas sortes ali, porque eu também sei os lugares que eu tenho que ir, as horas que eu tenho que estar, porque eu tô ali, entendeu? Meu pai sempre me ensinou a levanta cedo, acorda cedo, que o dia tem que começar, então... E assim você vai pela vida. Dormindo é difícil ter sorte. É, com certeza. Aí vem cá, você tem lá um storage em Bordeaux. Tem. E como que você faz o roteiro dessa viagem? São sempre as mesmas paradas ou você vai inovando assim? Eu vou tanto de feiras profissionais, que só quem tá lá é profissional do antiquariato, que não é o Marché aux Puces em Paris, entendeu? Eu vou a muitos comerciantes, a casas de comerciantes que estão... Bom, desculpa, aos comerciantes, e vou também a casas que eu fico sabendo que estão sendo desfeitas, que vão ser vendidas, e eles às vezes precisam esvaziar aquela casa porque só a estrutura foi vendida. Assim como também vou a leilões. Então a gente já faz isso há tanto tempo. Tem várias formas, que né? Tem muitas formas de ir para muitos lugares. A gente falando disso de upcycling, nem estava no roteiro, mas vou pensar. Hoje em dia, eu trabalhei muito com moda durante muitos anos. E sempre tem aquela coisa do upcycling que eu acho que as pessoas falam muito mais do que fazem. O seu, de fato, é um upcycling, né? Você acha que tem futuro no Brasil esse mercado, que as pessoas têm esse olhar, os empresários? Porque isso tem que vir de cima, né? Eu acho que depende do negócio, mas eu vejo que cada vez mais as empresas estão mais preocupadas com logísticas reversas, as empresas estão mais preocupadas com... a própria cadeia de produção. Então, existe hoje um compromisso com a sustentabilidade, seja porque ela é verdadeira, ou seja porque as pessoas estão preocupadas com isso, então ela tem que se virar porque ela tem que fazer esse marketing de que ela é sustentável. Sim. Eu digo que enquanto muitas empresas estão pagando para agências caríssimo para criarem esses storytellings, o que a gente mais tem é esse storytelling, porque... Quando você resgata do passado, você restaura, você dá uma nova vida e você traz de volta, você está evitando de derrubar mais árvores, é exatamente esse processo, entendeu? Eu chamo de decoração circular, não tem a moda circular? Tem. Eu acho que cada vez mais a gente está aberto para isso, para usar uma roupa de segunda mão. Até brinco lá na loja, de segunda mão, falei, é de 100 mãos aí, bota a mão nisso. Então, assim, eu acho que é um pouco por aí. O que você considera, assim, mais o teu diferencial no mercado? Porque, assim, por exemplo, aqui em São Paulo tem vários antiquários, mas eu olho para o seu, pra mim, eu sou uma pessoa que eu não entendo muito do mercado, mas eu gosto e admiro, eu já vejo
esse ar mais moderno mesmo. Mas qual é o teu maior diferencial entre todos esses antiquários que tem por aí? Eu acho que principalmente, para começar, a originalidade, porque eu só trabalho com peças originais. Eu acho que a ressignificação que eu proponho para as peças é diferente. E o nosso mobiliário, ele é muito leve, ele é muito atual. Ele se adequa muito ao que a gente tem hoje em dia. Ele não é tão datado assim nesse lugar, em termos de estilo também. Então, eu acho que o nosso grande diferencial é a nossa qualidade do nosso trabalho, que a gente se propõe a fazer de forma tão séria. As nossas peças têm certificado de autenticidade. Como a gente isso? Conta a história da peça, a gente legal. fala... a gente dá um recorte histórico de quando ela provavelmente foi feita, a gente fala madeira. Se tem uma curiosidade, a gente coloca. Se não tem, eu não vou inventar o que eu não sei ou o que eu não descobri, porque, enfim... Nem tudo a gente pode saber, mas o que a gente sabe, e a gente sabe bastante, já é uma coisa muito legal, né? Essa coisa do certificado mesmo. Como que se consegue isso sendo uma peça tão antiga? Você traz isso das viagens? Não, você que certifica. O AD Studio que certifica. Ah, tá. A gente certifica dentro da nossa expertise, da nossa base de conhecimento. Eu sei que aquela era uma mesa de ourives. Pelo estilo dela, ela é uma mesa do final do século XIX. Ela é em pinho, ela tem metais originais. E é normal, gente, por exemplo, vou dar um exemplo, um armário, às vezes o puxador, ele pode ser posterior. Imagina, as pessoas puxavam e perdiam esse puxador. Mas se ele é colocado posteriormente, né, eu preciso colocar isso no certificado, que a peça é original, mas o puxador ele é posterior dentro daquele estilo. É nesse detalhe. É nesse detalhe que a gente faz. O que eu acho que não acontece muito assim, por aí. Comum, não é comum. Você já enfrentou algum fracasso muito grande na carreira? Quando eu digo fracasso, não é assim, a história, fim da vida. Não. Mas assim, alguma coisa que você tenha, sei lá, comprado, falar, chegou aqui, quebrou. Alguma coisa assim? Porque você bota num container, demora 1000 meses para chegar, não é? Uns 3 meses para chegar, mais ou menos? Eu acho que é o seguinte... tem peças que... Eu tenho um lote de umas mochilas que eu garimpei, que é um suporte para mochilas de escalada. Tá. Eu devo ter umas 20. Eu já garimpei isso há mais de 5 anos. Até agora eu ainda não entendi aquilo. Eu não entendi o que eu vou fazer com aquilo. E também para propor qualquer coisa... Não faz sentido. Estou segurando. Eu acho que diferente de outras empresas, que o estoque tem que ser pequeno, o meu tem que ser gigante. Quanto mais, porque se você quer uma mesa de 1 metro, tem que ter 1,5 metro, tem que ter 2 metros, tem que ter 2,5 metros, então eu preciso ter todas. Sim. E não vou mandar fazer. Então eu não acho que isso foi um fracasso, mas eu acho que os tempos são diferentes. Mas com certeza já comprei uma peça que às vezes eu achava que era uma coisa, quando eu fui olhar de perto, porque às vezes eu comprei numa feira, eu cheguei na feira às 6 horas da manhã, no inverno europeu, eu não consigo enxergar, eu tenho que ir de lanterna para enxergar, e quando eu vi, a pessoa fez um fundo falso, que não era o fundo que eu estava pensando. Isso já aconteceu. E muitas vezes eu prefiro assumir a perda e falar, essa peça não vai ser vendida. Para poder voltar. Porque ela não está na qualidade que aí eu perco a compra da peça. E quanto tempo você fica mais ou menos nessas viagens? Olha, eu ficaria mais se eu não fosse mãe de uma menininha linda chamada Rafaela. Mas o máximo que eu fiquei foi até no último garimpo, porque já tinha um tempinho que eu não ia, eu fiquei 1 mês. 1 mês. Com o coração, com apertado. FaceTime ali diário, mas... Ainda bem que hoje a gente tem FaceTime, né? Ajuda muito. Porque na nossa época, provavelmente, Barcelona não tinha isso. Não tinha nem 3G. Eu descia pro orelhão. Eu também! Ai, que horror! 4 da manhã eu descia, mãe. Também. Ai, meu Deus, não tinha nem 3G, gente. Não tinha. Bom, na minha nem época não 1G, tinha. Não tinha. Era orelhão na minha época, viu, gente? Então... Era assim. As mães hoje têm um pouquinho mais... Não é mais fácil, né? Mas assim, aproxima, você vê, faz uma diferença, né? Hoje você tem equipes que trabalham com você, óbvio, além da Rê que está aqui com a gente, você tem uma loja, você tem uma equipe. Como é esse estilo de liderança? Você treina essas pessoas para ensinar sobre os móveis, até para vender, deve ser bem difícil, né? Porque elas têm que entender e saber a história. Como é que é isso? Eu tenho uma equipe maravilhosa, da qual eu sou muito orgulhosa, porque eu acho que uma empresa familiar precisa ter muitos valores, até familiares mesmo. Então eu acho que é uma grande família. A gente tem uma equipe de restauradores
e a gente tem interessante, né, até um termo bem atual, um turnover, a gente tem um turnover muito baixo. A gente tem pessoas que estão há muitos anos com a gente. O Lucas Moraes, por exemplo, que é o meu gerente geral do AD Studio, ele está com a gente há 11 anos. Uau. Então, assim, ele morava no Rio, assim como a Rê, e se mudaram para São Paulo para esse novo projeto que foi abrir a nossa loja, o AD Studio, no Shopping Cidade Jardim. Os nossos vendedores não são vendedores de loja, a gente chama eles de vendedores de guia. Eles são muito capacitados para contarem um pouco de todas as peças, a história de todas as peças. E eles são muito instruídos a não sabe, não inventa. Muito bom. Não sabe, não inventa. Essa técnica é boa. Sabe? E aquela óbvia que as pessoas não usam muito, né? Mas é verdade. Exato, porque assim, a gente não inventa histórias, a gente conta histórias, a gente coleciona histórias. Então, eu não posso inventar. Então, se não sei, vou me informar e te falo, te mando um WhatsApp com a resposta, porque eu acho que é isso, você tem que vender verdade. Quando o seu compromisso é a verdade, isso é muito sério, né? Total. Hoje vocês têm a loja lá no Cidade Jardins, é a única forma da gente encontrar vocês? Um plano talvez para um site, para alguma coisa assim? A gente já teve site, mas a gente entende também que a experiência ela precisa ser muito presencial, sabe? Os móveis possuem marcas do tempo, a pessoa precisa entender que aquilo ali, a gente mantém essas marcas. Imagina se uma mesa de um marceneiro, ela não vai ter todas as marcas daquela marcenaria que passou ali. Então, eu acho que realmente a compra online não funciona tanto. Mas a gente, por exemplo, hoje, a Historical, né, que você falou, que é o segmento fashion, né, de acessórios garimpados por mim do AD Studio, a gente hoje vende na Galleries, nos sites da Galleries, e também na YUS, que é um site que vende só Estados Unidos. Quer contar um pouquinho da History Call? A Historical, eu acho que é uma marca que nasceu dentro da... Desculpa. Imagina, todo mundo fala Historical, mas é que, na verdade, é uma brincadeira com a palavra historical, só que escrita de uma forma bem historical, que é um chamado para a história. E acho que ela nasceu dentro da minha necessidade de levar o AD Studio para passear. Eu pensava, a gente está dentro das casas, e nas casas só vai quem é convidado. Então, eu quis muito botar o AD Studio para a rua e também subverter um pouco o uso dos objetos. Pena, gente, que eu acabei não usando nada do Historical aqui, mas eu tenho bolsinhas feitas de latas de farmácia, feitas de caixas de madeira, de pintura, viraram bolsas, brincos dos anos 70, porquinhos que tiveram defeitos de fabricação, foram descartados, eram brinquedos. E eu consegui, porque eu adoro aquele que tem as marcas diferentes. Então, eu garimpei um lote e fiz brincos. É porque o teu olhar não vai só para a parte do antiquário, né? É um olhar muito de arte, de design, de moda. Você gosta disso. Inclusive, gosto. As parcerias que você faz vão muito além. Vão. Né? Já vi você falando como você fez. Você falou, fez com a Granada, você fez com a Isolda, você fez várias coisas. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial também seu, né? Que o teu olhar vai muito além apenas do antiquário, apenas no sentido de que não só isso, mas vai bem além. Como você faz para manter a tua equipe ali motivada no dia a dia, engajada com você? Eu acho que as peças são grandes determinantes, assim. Eu acho que é muito bonito quando você trabalha com belo. Eu sou libriana, libriano é esteta, a gente gosta do belo. Eu acho que eu tento ter uma liderança, por exemplo. Eu acho que isso é importantíssimo. Eles me veem, se eu precisar, eu carrego aquela mesa, vou para um lado, vou para o outro. Se a gente tem que fazer uma montagem diferente e a gente tem que chegar às 8 da manhã, pode ter certeza que às 7h30 eu já tô lá. Então, eu acho que, assim... sabe, à medida que eles veem que eu garimpo essas peças e me coloco dentro de situações tão hostis, tão difíceis, assim, não existe lá nós. Quando eu vou conversar com alguém para contratar, eu sempre falo, se você precisa servir um café, nada não é digno. O café, ele faz parte todo de uma venda, porque eu vou servir se eu precisar. Então, eu me coloco, de uma certa forma... muito como um exemplo e muito, assim, aqui é pé no chão e a gente vai fazer o que a gente precisar fazer. E outra, nos dando as mãos, sabe? Eu acho que, assim, é uma loja que eu não instigo competitividade entre os meus vendedores e funcionários. Eu acho isso incrível, é tão raro hoje em dia, muito raro. né? Porque as pessoas instigam isso no dia a dia, né? Não, Acham eu não bonito. instigo, eu não instigo. Eu acho isso muito legal. Eu não instigo até porque eu acho que cada um deles tá ali por razões diferentes, eles são complementares, então... Total. Me fala uma coisa, onde você enxerga o AD Studio daqui a uns 5 anos, mais ou menos?
Eu enxergo a The Studio daqui a 5 anos com mais lojas, com outras possibilidades. Enxergo fazendo curadorias especiais. Eu assino às vezes para instituições, para eventos. Acabei de fazer uma história com a Câmara do Comércio Francesa. Olha. Já assinei cenografia para Vogue. Então, assim, eu acredito que outras parcerias, outras ações institucionais vão acontecer. E quem sabe? Não sei. Vamos ver. Você enxerga alguma tendência, alguma coisa nesse mundo do antiquário para frente? Eu enxergo cada vez mais essa valorização da decoração afetiva, da decoração com memória, com história, com significado, sem aquela casa com cara de showroom. Eu acho que se você não tem, por exemplo, a cadeirinha de criança que era minha e que minha filha já usou, só que ela cresceu, é a minha mesa de centro, faz parte da minha mesa de centro. Claro que a sua ou de outra pessoa que não vive esse mundo pode ter sido perdida por aí. Mas eu também instigo as pessoas a trazerem as suas próprias histórias e memórias. E se você não tem esse repertório, porque isso se perdeu, a gente te ajuda com ele e a gente te dá um empurrãozinho. Eu acho que o brasileiro, eu não sei comparar, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, né? Gente, muitos anos fora do Brasil. Sim, a maioria. Não, a maioria hoje não, porque eu já estou nessa idade. Mas bastante. Depois eu quero saber a sua idade. Será que é igual a minha? Deve ser, né? 40. Ih, é igual. Então, 40. Mas já morei em muitos lugares. E nos Estados Unidos, eu não sinto que as pessoas têm tanto esse olhar pro antigo, né? Um excesso do moderno, do novo, do coisa. O brasileiro, aí você me corrige se eu estiver errado, ele ainda curte isso, né? Mas eu tenho uma curiosidade para saber qual é a diferença assim, entre o cliente carioca e o cliente paulista, que eu acho que são olhares bem diferentes. São. Eu acho que, né, naturalmente, eu acho que o cliente carioca gosta de um mobiliário um pouco mais praiano, mais despojado. Eu tenho muitas peças com ripas, então eles gostam disso. Eu acho que eles têm um pouco esse caminho da casa de veraneio, acho que tem um pouco esse lugar. Já o cliente paulistano, eu acho que ele gosta das peças mais robustas, maiores. Os meus grandes gaveteiros, que são tão difíceis de eu encontrar, as mesas maiores, acho que o paulistano é um pouco mais retumbante. O carioca é um pouco mais despojado. Então o carioca gosta dessas combinações de mesa de centro e gosta um pouco mais do recorte. E o paulista já quer mais o sólido. É uma sensação. Olha, que eu olho e falo assim, com certeza, vou perguntar para ela qual é a diferença de perfil. Voltando um pouco para essa parte de curadoria, né? É óbvio que na série você mostra tudo, mas qual é o processo exato? Você monta o roteiro, você decide se vai ficar um mês, você vai nas feiras, você faz as compras. E aí depois disso, quanto tempo para essas peças chegarem? Como você se organiza para isso? Porque, óbvio, né, na moda, a gente sabe que tem 6 meses para frente, mas eu não tenho a noção como é que funciona para você. Muito legal essa pergunta, porque depois que eu garimpei essas peças e que elas vêm para cá, mais ou menos aí a gente pode esperar uns 40 dias, 30 dias para elas chegarem. E uma vez que elas estão, elas vão ser catalogadas, elas vão ser, na verdade, elas já até são catalogadas fora do país, mas elas vão ser redistribuídas e elas vão ser distribuídas, armazenadas da família que elas pertencem. E aí existe uma coisa, obviamente, que quem dita um pouco é o nosso comercial, do que está sendo mais pedido agora, do que eu preciso restaurar. Mas a loja, ela sempre é composta por importantes móveis estruturais. Então, sempre tem que ter uma mesa de jantar, aparador, um gaveteiro, um móvel também muito inusitado. Agora está chegando já na loja um barco, estou dando um spoiler aqui. Uau. Mas vai chegar um barco. Então, sempre tem um pouquinho isso, e eu mesclo tudo isso com o que a gente chama de molho, que são as peças de produção. Que isso é uma coisa que os arquitetos me pedem bastante, que assim, eles estão finalizando uma obra e eles precisam dar aquele aconchego, botar essa câmera, botar o livro, botar a bandeja, e aí a gente faz uma coisa chamada demonstração. Então, a gente monta na casa do cliente, ele pega as peças, a gente ajuda a escolher, e eles apresentam aquela casa pronta.
tipo um staging, né? Exato. De um cenário, tipo um cenário. Um cenário. Ele mesmo. mostra aquela cenografia, aquela casa já, assim, com a caneca cheia, sabe? Eu Adoro. tenho até escritórios maravilhosos que já fazem as flores da casa. Então a pessoa entra e já pode morar. E ela leva aquilo, falou assim, eu quero tudo, E ela leva ou aquilo. quero isso, ou quero olha, aquilo. adorei isso, mas isso talvez não, eu prefiro aquilo. Isso ou nos vamos Estados Unidos trocar. é muito comum, né? É. Eu não sabia que aqui no Brasil ainda... Aqui é bastante comum. Então Olha. existe um pouco isso, existe o que eu sempre tenho que ter na loja e existem essas novidades que eu sempre tenho que colocar também. Por exemplo, teve uma época que eu achei uma peça muito especial, que inclusive essa eu não coloquei à venda, não tive coragem ainda, que é um pebolim. O que é um pebolim? Um Desculpa. totó, né? Tá. É que eu Um faço um totó. esforço para falar pebolim nessa terra, mas é totó. Na Tá. nossa é mais totó, né? Totó. Que é aquele jogo de futebol de mesa. E eu garimpei uma dos anos 30. Uau. Essa, porque ele não joga assim, ele joga assim, como se fosse um tamancobol. Aham. Então, o que eu fiz com isso? Eu vi que eu tinha essa mesa maravilhosa, comecei a garimpar outros pequenos e fiz um campeonato aqui em São Paulo, que é um campeonato de pebolinha da Estúdio, que já vai para sua 3ª edição. Jura? E aí eu convidei um amicíssimo, meu queridaço, que é o Gustavo Zupac, que é apresentador e locutor da ESPN. Olha! E ele narrou os jogos, aí várias marcas entraram também patrocinando o evento, e aí já é um sucesso, assim, eu fiz um dia no mês dos pais, de comemoração do mês dos pais, e já fiz dia dos namorados, que a mulherada falou, oi, eu também quero jogar. Óbvio. Aí eu falei, vambora. E eu tô querendo fazer esse ano só da mulherada. Vamos ver. Ai, por favor. Minha primeira convidada. Muito obrigada. Me fala de próximos projetos. Qual é o seu projeto que você tem com a Granado que você falou? E esse projeto com a Granado, que acabou de ser lançado, eu garimpei na série esses 2.000 vidros de perfume. E eles colocaram um óleo perfumado de uma fragrância que já existia da Granado, chamado Epoque Tropical, que é um super best-seller deles. E esse óleo é um óleo que você pode passar no cabelo, você pode botar na fronte do seu travesseiro, você pode botar em você mesma. Então, eu trouxe pra você. Eba! Sabe porque espero eu que uso você os perfumes goste. da Granado pra colocar nos meus travesseiros. Eu adoro. Olha, você já está Muito ressignificando a obrigada. Granado. Gente, eu vou abrir só pra mostrar pra vocês. Isso sai quando? Já saiu no mercado? Já saiu, a gente tem Então, algumas lojas da Granado selecionadas e no AD Studio também. Gente, fica aqui a dica. Esse é meu. Muito obrigada. Fico muito feliz. Ai, que mas bom. vocês encontram nas lojas da Granado. E Eu também termino com um olha que legal. presentinho, hein? Atrás a gente tem toda a conta a descrição de como história. foi e a gente tem o QR Code que direciona pra série. Que demais. Legal. Olha aí. Ótimo. Vou deixar até aqui, ó. E o que mais que você tem vindo por aí? Olha, a gente tem alguma... Acho que vai nascer uma outra collab também, mais ligada à decoração. Tá. E a gente está num momento, eu acho que ano passado foi um momento tão importante com a série, com a Granado, que a gente está num momento que eu também acho que é um certo ócio criativo. Todo mundo fica inventando, dizendo, eu tenho milhões de projetos, mas não vou te contar. Não, a gente está num momento analisando, a gente recebeu... Eu acho que a gente tem feito um trabalho tão legal que a gente recebeu alguns convites e a gente está analisando outras possibilidades de outras parcerias. Claro. Mas por enquanto não tenho nada tão concreto, porque a gente também ainda está recebendo os frutos da série que a gente acabou de lançar e dessa parceria com a Granado. Não, a série eu super recomendo, gente. Me fala uma coisa, como você separa na hora da curadoria a razão e a emoção? Ai, que ótima pergunta. Ninguém me perguntou isso ainda. Amei essa pergunta. Ah, que bom. Ai, amei. Eu acho que eu sou uma pessoa muito emocionada, mas eu tenho um negócio ali que meu ascendente Sagitário leu em Áries, que eu também sou muito objetiva. Tá. Eu preciso ter limites do que eu posso investir na peça. Então, assim, às vezes eu deixo de comprar porque não cabe dentro do meu orçamento, porque depois não vai caber dentro da minha venda daquele item. Então, eu também não posso. Se eu comprar mal, vai doer depois para o último fio ali dessa cadeia, que é o cliente. E eu tenho uma proposta de valor que eu não quero ultrapassar, entendeu? Claro. Então, eu acho que o que me doma muito é essa orientação de preço. E também se eu acho que a peça pode ser linda, ela pode ter uma estrutura linda, mas a madeira não é boa o suficiente, ou é uma peça que está muito detonada e a restauração vai ser quase uma reconstrução da peça inteira. E deve então, ser tão caro quanto, né, a peça? Mas não só pelo valor, não, e sim pela certa ética ali, sabe? Eu não posso reconstruir uma peça. Então, ela já vai estar mais 70% nova e 30% antiga. Eu não trabalho dessa forma.
Então eu já abri mão de coisas que pareciam, mas não eram. E eu acho que é um norte, né? É um fio. Você tem os seus valores até onde você pode ir. Eu acho que em toda profissão a gente tem. Essa parte da restauração, eu achei bem legal. Você falou que você tem, tipo, um galpão de restauração que é da D Studio mesmo. É a D Studio que a gente... E do Arnaldo da Neberg Collection. Tá, e aí eles trabalham só para vocês mesmo, se dedicando. Nos dedicando. Eu acho isso muito bacana, porque você tem certeza da entrega, né? Claro. De como vai ser isso, e de né? como a gente quer que e de seja. como você quer que seja. Até porque muita gente fala, né? Pede pra gente restaurar peças que não são nossas. Que a gente não tem... a gente precisa atender todas as nossas demandas, então a gente não tem como atender todo mundo. E outra que a gente tem um estilo de restauração. A gente também não vai botar o nosso DNA em outras peças que às vezes nem originais são. Então, é isso. Pouco isso. Tá, então, agora... eu quero saber mais de você, porque a gente já falou de curadoria, de projetos, enfim. Me conta uma coisa, como é a Paloma, mãe da Rafa? Ai, olha, vou contar uma coisa pra você verdadeiramente. Eu descobri minha profissão antes de descobrir minha maternidade. Eu, desde muito pequena, muito jovem, eu sabia que eu queria ser uma profissional. Sabe? Então, eu me lembro que o primeiro emprego foi numa colônia de férias, eu tinha, sei lá, 16 anos, fui monitora. Eu me lembro que a primeira responsabilidade é que eu fui mesária. Mesária? Com 18 anos. Eu acho que não tem nem mais anos. isso, Paloma, Tem isso. Eu, quando me lembro que eu fui mesária, eu toquei um rebu. Eu me auto-intitulei coordenadora da minha sessão lá. Já era líder. Ninguém me deu a coordenação, não. Eu me apropriei porque eu acho que qualquer coisa a gente tem que fazer muito bem feito. E aí, depois que eu conheci meu marido, eu me trouxe essa questão assim, com ele eu quero ter minha família, eu quero ser mãe. E veio Rafinha, Rafaela, muito rápido, a gente decidiu, o mês seguinte ela veio. E acho que a maternidade mudou muito a minha vida, eu sou muito realizada sendo mãe dela. Olha. Eu só tenho uma filha, eu não tenho uma filha à toa, não. Eu acho que eu tenho uma filha porque é a quantidade que eu posso me entregar 100% e ainda ter um trabalho que me ocupa bastante, que me demanda. Porque eu sou uma mãe muito atenta, eu quero ver ela crescer, eu quero poder passar valores para ela e não ficar só delegando. Então, a mãe da Rafa é uma mãe muito atenta, brincalhona, exigente, e é isso. E ela já foi com você para alguma viagem? Ela já foi pequena, e lá em casa, como eu ia pequena também, com meus pais, ela já foi também, mas não muito sério, né? Vou tomar uma aguinha dessa, óbvio, posso? é toda sua, tá por favor. Vamos lá. Eu sou nova empreendedora e para mim cada dia com empreendedora é um susto. É sim. Né? É bem difícil. Eu trato muito aqui, eu falo sempre sobre a parte de saúde mental, não no sentido chato do falar, mas assim, hoje em dia até fazer um hobby virou uma meta, eu acho isso um saco. Né? Nossa, tudo um saco, essa cobrança chata. E você tem que ser a melhor do beach tênis. Eu particularmente até não jogo mal não, mas assim, gente, pessoas estressadas, não pegou a bola. Gente, eu tô num domingo, pelo amor de Deus. Deixa eu relaxar, né? Pelo amor de Deus, vou isolar essa bola. Teve um entrevistado que falou assim, eu não tenho que nada. E eu falei, você tá certíssimo. Mas, de qualquer forma, para desopilar um pouco desse mundo da demanda de mãe, de trabalho, nós também somos mulheres independentes e a gente tem que ter... Né, uma forma de desconectar. Como é que você faz para desconectar e sair desse mundo louco de tantas coisas? Olha, de um tempo para cá, assim, já tem alguns anos, mas principalmente do ano passado para cá eu tive uma mudança de chave mesmo, de quantidade de exercício físico e tal. Então, acho que a musculação me ajudou muito dentro desse lugar, assim, de resiliência também, porque é um pouco maçante, mas eu comecei tem um personal também maravilhoso, Leandro Morales, que ele me colocou dentro, assim, você tem que ir com ou sem inspiração. Sim. É algo diário, não tem, isso. mas eu não sei o que lá. Então, às vezes eu chego lá com insônia, não dormi, isso, aquilo, mas eu chego. Posso não Você dar... é bem disciplinada. Eu tô sendo muito. Tá, aí ele brinca até comigo, hoje eu quero que você dê 100% dos seus 60%. Muito bom. Adoro essa frase. E é isso mesmo. Então, eu tô muito disciplinada com o meu exercício físico, que eu acho que pra cabeça é muito bom. Eu faço uma belíssima de uma psicanálise há muitos anos. Tenho mãe psicanalista que me guiou dentro desse caminho da psicanálise. Então, eu tenho uma super psicanalista que me acompanha já há muitos anos, que eu digo que é meu grande encaminhamento de vida, minha percepção de mundo passa muito por aí.
E o beach tênis também, que virou um momento... virou uma febre, uma febre. Eu já fui muito viciada, agora eu tô meio de mau humor com o beach tênis. Porque é um mundo que você começa a entrar numa competitividade... Tá vendo? Aí deixa de ser legal, entendeu? Eu não quero. Sabe, eu sou um pouco assim. Até é interessante que uma vez, não tem muito a ver, mas eu sempre fui aquela que pensava assim, se eu der o meu melhor e perder, tá bom, eu dei meu melhor, tá ótimo. Mas aí uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, isso não é mentalidade de vencedor. Eita. Aí eu no esporte, né, gente? Aí eu falei, aí não, porque você tá se perdoando que você vai perder. Aí eu falei, é verdade. Talvez, não sei se eu quero ser a vencedora no esporte, entendeu? Mas aí um belo dia eu fiz uma dupla num campeonato com uma amiga que ela é muito mais assim do que eu. E ela falou assim, hoje a gente vai ganhar. Olha. Aí eu adorei, porque ela é diferente de mim. Eu já sou libriana, eu já me preocupo um pouco com o adversário. Se eu vejo que uma é mais fraca, todo mundo quer ir na mais fraca. Eu fico, gente, calma, nem tanto. Pô, vai um pouquinho lá, mas vai na outra também. E ela falou, hoje a gente vai ganhar. E não é que a gente ganhou o campeonato? Olha. E foi muito importante pra mim, porque eu pensei, pô, legal, ganhei. Eu sei ganhar também nesse esporte. Mas você pode escolher os momentos, mas eu também não quero ganhar tudo, inteiro, não quero. Viver numa eterna competição, né? Não. Agora, se teus amigos tivessem, talvez a Cecília, quem você quiser, que te descrever numas 3 palavras, assim, o que eles diriam da Paloma? Eu acho que eles poderiam dizer alegre. Você é muito. Acho que eles poderiam dizer alegre, eu acho que eles poderiam dizer autêntica e acho que eles poderiam dizer boa amiga. Eu acho que eu sou boa amiga. Eu me esforço muito para ser boa amiga, porque eu acho que é muito importante ser boa amiga. A felicidade das minhas amigas é muito a minha felicidade, sabe? Que então lindo. Eu não tenho essa... Por isso que essa competitividade não é uma coisa tão dentro de mim. Porque às vezes eu tiro até de mim pro outro, sabe? Às vezes eu até sou meio boba nesse lugar. Então, eu acho que gente, mas anotem isso, por favor. A felicidade das minhas amigas é a minha felicidade. E eu queria que as pessoas enxergassem mais a vida assim, né? Porque essa coisa de ficar competindo o tempo inteiro, um passando por cima do outro, não leva a gente a nada, né? Nada. E eu tenho em São Paulo aqui, eu tenho a sorte de ter boas amigas, apesar de morar aqui só há 3 anos e meio. Você tá full time aqui? Eu tô full time aqui. Desculpa te interromper. E eu já fiz, imagina, eu já fiz amigas como a Cecília, como a Lara, Aninha, Luísa, enfim, Virgínia, Sofia. Eu tenho amigas que eu amo muito, assim, que me abraçaram e que eu abraço. Sabe aquelas pessoas que você, por elas, você quer ver subir, sabe? E que, querendo ou não, vira tua rede de apoio, né? Com certeza. Eu acho que ninguém vive na vida sozinho e tem que ter uma rede de apoio, né? Por mais que você seja do Rio, que é aqui do lado, e tem essa ponte aérea, a gente não vive sozinho, né? Então, com certeza, assim, não vive. Com filho, a gente precisa dos nossos amigos e de pessoas que estejam com a gente. O que te tira da zona de conforto? Meu trabalho, minha vida, tudo. Tudo me tira eu sou uma pessoa que adora ir lá pra zona de conforto, gente. Às vezes eu tô no conforto, aí eu penso, pra que eu fui sair dessa zona tão gostosa, tão quentinha? Mas quando eu vejo, eu fui lá pra fora da zona. Meu trabalho me tira muito, a maternidade me tira totalmente da zona de conforto. Eu me vejo me superando a mim mesma, sendo que eu não sou, porque eu preciso dar um melhor exemplo pra ela, senão... É fogo. Você é mãe? Não. O filho, ele espelha seus defeitos pra caramba. Então, quando você vê que ela tá fazendo coisas que você pensa, que horror, aí você pensa, meu Deus, eu sou igual. Eu fiz isso. Aí você pensa, eu preciso mudar. Porque ela não tá... E esse exemplo aí não é bom pra ela. Não vai ser bom pra ela. Então, maternidade é um eterno sair da zona de conforto. Olha. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, super. Claro que sim. Agora, uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é, como você se rendeu renda, que conselhos você daria para uma pessoa que quer se render a um sonho, seja profissional, pessoal, mas não tem coragem? Olha, essa palavra eu puxei muito da minha mãe, que com 38 anos mudou a vida dela, que também tinha um trajeto, aí, um repertório familiar, que a minha mãe era gemóloga. Olha. Que trabalha com pedras preciosas. E com 38 anos e 2 filhos, ela resolveu mudar tudo. E também, obviamente, com o apoio do meu pai, seguir a psicologia. Então, ela foi fazer faculdade. Com 38 anos, 5 anos, mais a especialização para ser psicanalista. E mais uns anos atrás, que era tipo... Isso foi há muito tempo. Mais de 30 anos atrás. 20 só. Então, a coragem é algo, para mim, muito importante. E eu sempre digo... a gente, quando não está bem,
É muito fácil a gente, às vezes, dar umas certas guinadas na nossa vida quando a vida não está nos dando outra opção. Ah, eu fui demitido, então agora eu vou mudar de vida. E quando você está bem, mudar é importante? Porque eu estava muito bem no Rio de Janeiro. Eu tinha uma loja no melhor shopping do Rio de Janeiro, a minha vida estava muito boa, eu morava num apartamento que era o que eu queria estar. Eu mudei toda a minha vida para vir para São Paulo porque eu achava que o AD Studio merecia um maior espaço, chegar a mais pessoas. Então eu acho que coragem é sobre um compromisso de você com você mesmo. E tem uma frase de minha autoria que eu falo assim, na dúvida, eu tenho certeza. Olha. E é isso, vai com o carro andando, liga esse carro e vai, depois você vai entendendo que, gente, cadê a pista, qual é o caminho? Não sei, porque você sabe muito bem, empreendedorismo não é manual. Não é manual, cada dia é um negócio que a gente, meu Deus, como? Pânico. E você como líder do seu negócio, você pensa, as pessoas te perguntam, o que eu faço? Aí você mesmo pergunta, sei lá. Mas calma, eu vou checar. Mas aí você se pensa, vira, né? Meu Deus, o que ela faz? Tem um negócio também chamado instinto. A gente sabe. Ninguém nem ensinou. Né? Intuição é um negócio muito importante. Eu tenho um coach que ele fala, você tem o seu selfie 1 e o seu selfie 2. Você tem que aprender a se escutar. Se escuta. E segue o que você mesmo está se falando, entendeu? Não precisa ficar escutando os outros. Só se escuta. Para se escutar. E vai. Sabe aquela coisa de eu não sei com que roupa eu vou sair? Aí você põe a primeira, eu gostei, mas não sei. Aí você veste 50. Quando você vê, você botou a primeira. Não me sei intuição. A gente sabe. Primeira ali você já entendeu que era aquela, mas as opções, né? É isso. Bom, infelizmente, a gente está chegando no final. Eu queria falar muito com você sobre milhões de outras coisas. Eu amei que você veio, que você topou estar aqui comigo. Imagina. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Adorei. E eu queria saber como você sai daqui hoje. Ai, gente, eu saio daqui encantada com você. Obrigada. Encantada com esse espaço. Eu confesso que eu já participei de algumas entrevistas e tal, mas você perguntou coisas que nunca me perguntaram. Jura? Não só do meu trabalho, mas como de vida. E você é muito inspiradora e muito inteligente. São mulheres assim para fazer a gente sair melhor do que a gente entrou. Agora eu vou me emocionar também. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. Eu sempre termino o episódio dando um livro de presente. Ai, que delícia. Eu adoro ler. E aí eu escolhi um livro que eu já li algumas vezes, que se chama Como se tornar sobrenatural. É de um médico que chama Dr. Joe Dispenza. Ele é neurocientista, enfim, ele é maravilhoso. E ele tem uma forma de olhar para a vida muito diferente. E eu falei, bom, nada a ver com nada a ver, mas do nada eu falei assim, ela olha para os objetos, para as coisas de uma forma tão diferente, um olhar que eu não tenho. Eu tento olhar a minha vida mais ou menos do jeito que ele ensinou aqui, desse lado muito positivo. Ele fala que você pode mudar os seus pensamentos, que você pode mudar a sua frequência mesmo apenas com seus pensamentos. Eu falei, bom, enfim, bateu. Adorei. Eu espero que você goste. É só um mimo. Meu marido vai gostar também agora. Que máximo. Que bom. Obrigada, Obrigada a você, muito obrigada. Pelo carinho. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por mais um episódio. A gente se vê na próxima.